Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis. Porém, muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Rake e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Nota de suicídio, 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrado uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose. E uma carta pessoal sem envelope. Querida Lynne, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um jornal, traduzido do espanhol, 1880. Eu experimentei o terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu vou dormir. Sua voz. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Rake. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as Cataratas do Niágara com minha família no 4 de julho. Nós estávamos exaustos após um longo dia dirigindo, então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, eu me levantei e eu acordei no processo. Me desculpei e disse que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés para o fim da cama tão rápido que quase me derrubou. Ele me agarrou e nada disse. Quando os meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena da sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé do meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos. Ou talvez uns 5 segundos, mas pareceu 30. Olhando para meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo na direção dos quartos das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças.
Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era basicamente para vê-lo a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar a nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou fugir. Ela gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "É o Rick." Meu marido caiu no lago enquanto levava nossa filha para o hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinho. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre as experiências. Ele conhecia mais outras 2 pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições do Rake. Nenhuma das informações nos deu detalhe, pista ou história. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso, nunca mais mencionaram de novo. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que Rake mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se Rake havia nos visitado alguma vez antes do nosso último encontro. Eu me pus um gravador do lado da minha cama e deixei gravando enquanto dormia, todas as noites, por 2 semanas. Checava todos os sons no meu quarto, de mim rolando na cama, todas as vezes que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com o som que eu fazia enquanto dormia, até que eu escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que normal. Ainda era quase 1 hora. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que ouvi era uma voz estridente. Era o Rake. Não consegui escutar aquilo tempo bastante para descrevê-la e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu já escutei isso antes e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao meu lado do meu marido. Eu não lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela hora, naquela noite, me deixam muito frustrada. Eu nunca mais vi o Rake, desde que ele arruinou minha vida. Mas sei que ele está no meu quarto enquanto durmo. E temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.